Olá, pessoal, bom dia. Meu nome é Silvio Toni, trabalho com vendas há 30 anos e cada vez mais aprendendo e aprendendo agora com você também, profissional de vendas de diversas áreas. E cada vez que nós combinamos a experiência de uma área com outra área, nós temos um ganho muito importante na qualificação do nosso trabalho. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que incomoda uma parte dos vendedores. E qual que é o assunto? Como que nós acompanhamos um cliente que aparentemente não está muito interessado, não está assim muito afim de comprar? Como que a gente lida com isso? Não sei se você já teve clientes assim, não sei se você tem clientes assim, mas no nosso setor que nós atuamos, que é o de planos de saúde, é o que mais tem. Os nossos corretores, eles falam assim: nossa, tenho tantos clientes para retornar, tem tantas situações para cuidar, e aí a gente acaba meio que sem saber qual que atender, muitos parecem que não estão interessados, a gente liga, de repente eles não atendem mais. Você já passou por isso? Você está passando por isso? Manda para a gente aqui uma mensagem para a gente poder interagir, tá bom? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Bom, se esse assunto é importante para você, nos próximos minutos eu vou te dar algumas dicas muito valiosas que me ajudam muito e espero que realmente te ajudem muito a poder melhorar as suas vendas e o seu acompanhamento junto com esses clientes, sem se tornar aquele vendedor chato, que o cliente fala assim: putz, de novo, Silvio Toni, vou desligar esse cara, porque não dá, são 30 ligações, 40 ligações. Aliás, você já foi atendido por vendedor que trabalha assim? Olha, você liga uma vez, você liga duas, você liga três, quatro, você olha o celular e fala, de novo aquele cara, você bloqueia, ele liga de outro número. Então, parece até uma perseguição. Como então conduzir uma negociação de um cliente que aparentemente não está tão interessado, sem se tornar um vendedor chato? Não porque ser chato seja um problema, mas porque, nesse caso, ser chato significa que você cria antipatia com o cliente. E não é dessa forma que você vai seduzir, que você vai conquistar o cliente. Vamos lá, então? Bom, eu queria contar para você que eu tive duas experiências muito importantes para a minha vida profissional com uma empresa de outro setor, que foi a Xerox do Brasil. A Xerox do Brasil, ela é uma grande empresa e ela tem um sistema de vendas muito bem estruturado. A primeira experiência que eu tive foi porque, num determinado momento da minha vida, eu tive uma livraria e papelaria e eu tive uma ideia de ter uma copiadora para atrair clientes. Então, eu liguei para a Xerox do Brasil porque eu estava curioso para saber quanto seria o investimento de uma copiadora. Nós estamos falando aí de 1989, faz um certo tempo já. Então, naquela época, uma copiadora era o preço de um carro, tá? Era muito caro e era mais caro do que uma própria loja, no meu caso. A gente nem dinheiro tinha para pagar. Então, imagine só uma pessoa ligando por curiosidade, como que a Xerox do Brasil tratava esse cliente que liga por uma curiosidade, que quer só saber o preço, não quer saber mais nada. E depois, para minha surpresa e também para minha felicidade, e aí então eu juntei as pontas, quando entrei na Mil Assistência Médica, a Mil Assistência Médica ela tinha um sistema de treinamento extremamente estruturado. E sabe qual era a base dos treinamentos da Mil? Os treinamentos da Xerox do Brasil. Os formadores da Mil
tinham transformado e adaptado todo o treinamento da Xerox do Brasil para vendas de planos de saúde. Muitas pessoas reconhecem que a Xerox do Brasil e depois a Mil foram grandes empresas que formaram grandes vendedores. Bom, é essa experiência que eu vou contar para vocês. Mas para a gente compreender qual é o significado dessa experiência, eu quero pedir para você que está participando, né? Estou vendo que a Ivani está aí. Bom dia, Ivani. O Kepler da Safe Life está aí também. Bom dia, Kepler. E os demais que estão participando também. Bom dia a todos. Imagine que você trabalhe na Xerox do Brasil. Imagine, Kepler, que a Safe Life, tá? A empresa que você administra, a empresa que você conduz, essa empresa, ela só possa vender num único bairro. Ou então, Ivani, você que está participando, imagine que você só pode vender num bairro de Campinas, e um bairro bem pequeno. A Darlene está aqui, ela é do Rio de Janeiro. Transfira esse exemplo, Darlene, para você, tá? Imagine que você possa vender todos os produtos, porém somente num espaço muito pequeno, sei lá, num raio de 200 metros ao redor da Candelária, tá bom? Vamos imaginar essa cena, porque na Xerox do Brasil, os vendedores trabalham com área, eles podem vender daqui até aqui, olha, dessa avenida até essa avenida, dessa outra até essa outra. Então, eles têm um quadrilátero, um conjunto de quarteirões determinados para aquele vendedor. Então, no nosso caso, nós podemos vender no Brasil inteiro, não é assim? Isso acaba criando uma situação de que a gente tem cliente à vontade. E isso acaba criando um certo relaxamento na forma de atender. Então, na Xerox do Brasil, eles têm uma área muito pequena e eles têm também um produto caro para ser vendido, naquela época, então, caríssimo. E, além disso, se o cliente não pagasse o primeiro ano inteiro a comissão da venda, que era a primeira parcela da copiadora, era devolvida. Então, imagine o seguinte, tá? Que você tem um número limitado de clientes para atender, ou então uma área limitada para atender. Se você trabalha, por exemplo, com indicações de vendas, e aí nós vamos transferir você para esse modelo mental da Xerox do Brasil, imagine que você tenha um total de 15 indicações por mês para trabalhar. E além dessas 15 indicações, você não vai poder fazer ligações, você não vai poder fazer prospecções, não vai poder fazer pós-vendas, você vai ter que pegar essas 15 indicações e transformá-las em vendas, ou você não vende. Como seria o seu posicionamento diante de uma situação tão limitante? Então, eles tinham isso e, além de tudo isso, como uma boa empresa de vendas, eles tinham metas a serem batidas. Metas, e não eram pequenas, metas a serem batidas. Eles precisavam colocar uma quantidade de máquinas naquela região e eles precisavam atualizar, mesmo diante das concorrências com as outras empresas de copiadora, atualizar as máquinas para aqueles clientes. Bom, esse conjunto de variações fizeram com que os profissionais da Xerox do Brasil tivessem um desenvolvimento na forma de abordar muito interessante. Então, o que eu aprendi com eles e o que eu quero compartilhar com você? Primeira coisa, estou vendo aqui a Surama está participando com a gente, né, Surama? Surama é nova na área, então, Surama, primeira coisa, se você tem uma quantidade limitante de clientes e
A ideia é que você aplique esse mesmo comportamento profissional a um grande número de clientes, tá bom? Mas a ideia qual que é? É você qualificar da melhor maneira possível cada cliente. Então, a gente está aqui com a Sandra participando, Sandra Zanon, não sei qual bairro que você é, Sandra, mas imagine assim, que você trabalhasse na Xerox do Brasil e você tem um espaço, então o vendedor da Xerox do Brasil sabe o seguinte, olha, aqui tem uma banca de jornal, eu já tentei vender a máquina para essa banca de jornal, o dono dessa banca de jornal é o seu Antônio, e eu ainda não consegui trabalhar com ele porque ele vende muito pouco, ele abre pouco a banca de jornal, ele é meio relaxadão, mas eu já vendi para 4 donos de bancas de jornal a copiadora. Em frente tem uma padaria, e essa padaria, ela ainda não comprou a minha copiadora, porque o trabalho dela é completamente diferente do que normalmente é utilizado para uma copiadora. Mesmo assim, eu estou tentando colocar, afinal de contas, essa padaria já diversificou os serviços dela e é uma questão de tempo, eu vou conseguir. Olha, é a dona Maria, que é a dona da padaria. Então, se você aprende a qualificar o cliente, significa o seguinte, você aprende a entender quem é o cliente, quem é que está por trás daquelas indicações de vendas. Bom dia, Elma. Seja bem-vindo ao treinamento. Estava com saudade de você, viu? Você sumiu. Né? Bom dia, Paula Godoy, a todos que estão participando. Então, o que acontece? O cliente, ele está lá atrás, ele está por trás de uma indicação. Quem que é esse cliente? Qual é a condição econômica desse cliente? Qual é a atividade desse cliente? Veja bem, antes do cliente se interessar, eu preciso estar interessado para o cliente. Aliás, eu gostaria que você respondesse um questionamento, assim, um pouco chato de responder, se você ficar à vontade, claro, tá? Aí você responda. Mas você tem um número de clientes que você atende, não tem um número de indicações. No nosso caso, quem trabalha na casa do corretor, nós temos o painel do corretor com uma quantidade grande de contatos que o vendedor tem, né? E aí nós temos aqui agora o Lúcio, né? A Débora também. Sejam bem-vindos ao treinamento. Eu pergunto para vocês, e gostaria que vocês respondessem para a gente poder interagir, tá? Você realmente está interessado em cada um daqueles clientes que estão no seu painel de negociações? Sim ou não? Veja bem, você pode dar uma resposta aqui para ser simpático junto com os colegas, mas o mais importante é que você responda para você mesmo. Você realmente acha que está interessado? Porque às vezes eu percebo alguns vendedores falando assim, nossa, eu tenho que retornar para aquele monte de cliente, eu tenho que ficar alimentando o sistema de informações. A impressão que me dá, às vezes, é de que é um fardo para alguns vendedores atender às indicações de vendas. Às vezes a sensação que me dá é essa. Então, imagine o seguinte, se para o vendedor atender o cliente é um fardo, é um peso, é um trabalho chato, lidar com aqueles clientes chatos, que não querem comprar, só querem ficar pedindo cotações, só querem ficar etc., né? Como que o cliente vai se interessar no que você tem para vender, se você não está interessado nele? Então, esse primeiro ponto é o que aquele sistema da Xerox do Brasil, que foi também ensinado pela Mil Assistência Médica, trabalhava. Nós temos que nos interessar pelo cliente. Nós precisamos olhar para aquele cliente como se fosse único. Uma vez, o Dr. Jorge Ferreira da Mil, Jorge Ferreira, presidente da Mil, ele falou assim, que a Mil tinha já naquela época milhares de funcionários e que ela dependia do profissional de vendas, porque quem iria lá naquela farmácia da esquina levar o produto para aquele farmacêutico
seria o vendedor. Mas qual vendedor? O vendedor que está interessado naquele cliente. Então, ó, o Fernando está colocando assim, sim, toda indicação é válida. Acho uma... não estou enxergando, tá? Então, o que acontece? Cada indicação é válida, porque cada indicação, ainda que nesse momento o cliente não esteja pronto para a compra, ele em algum momento vai comprar se você dar para ele o devido valor. Ah, tá aqui uma cliente, ó, Dona Maria, da Moca. Putz, mais um cliente chato, mais uma pessoa sem condições de comprar. Se eu, como profissional de vendas, distrato desse jeito um cliente, como que eu vou seduzir o cliente? Olha, o Paulo está aqui participando, o Paulo Moura, seja bem-vindo também, Paulo. Você acha que atender o cliente dessa maneira atrai o cliente? Na hora, se eu tenho esse sentimento e essa visão pelo cliente, quando eu for conversar com o cliente, ele vai perceber que eu não estou nem aí para ele. Então, o primeiro ponto é qualificar o cliente. E o que é qualificar o cliente? É entender quem é esse cliente, qual é a possibilidade desse cliente, para quem que ele está procurando o produto que eu vendo, no meu caso, plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, entender realmente quem é esse cliente e a Liana está falando assim, regando a plantinha, conversando de vez em quando, sabendo sobre ele. Legal. É isso, né? Então, esse cuidado que a gente tem com esse cliente, a Irani está aqui acompanhando, fecha um contrato, cotação, envia e-mail, etc. Mas, desculpa, às vezes eu não consigo enxergar o que está escrito, tá? Não é por nada, não. Não é que a sua colocação não seja importante. Então, o que eu quero dizer assim, qualificar o cliente é entender o cliente, entender qual é a necessidade do cliente e tratar esse cliente, ainda que nesse momento, aparentemente, ele não esteja tão interessado, como sendo de fato um cliente que em algum momento vai comprar e vai abrir muitas portas. Segundo ponto que nós precisamos aprender a fazer com a Xerox do Brasil e com aqueles treinamentos antigos da Mil, que saudade daqueles treinamentos, né? Você já foi colaborador da Mil? Nós já fomos colegas, eu trabalhei na Mil de 1990 a 2003, 13 anos completos. Foram anos muito felizes, de muito aprendizado. Mas era uma outra Mil, tá? Não é a Mil de hoje, era uma Mil muito menor. Então, foi muito legal. Então, o segundo ponto, qualificar o follow-up do acompanhamento de cada cliente. Imagina o seguinte, tá? Que você é o vendedor da Xerox do Brasil, aqui tem uma banca de jornal que, nesse momento, ele está meio desanimadão, esse negócio aqui do coronavírus, ele ficou muito tempo com a banca fechada, agora está voltando a abrir, né? E o dono está desmotivado. E, de repente, você pensa assim, poxa, mas se eu for falar com ele também desmotivado, aí a gente se enterra, né? Então, eu vou falar com ele motivado. Aí eu vou anotar, olha, eu vou falar com o seu Antônio, dono da banca de jornal, mas eu preciso levar motivação para ele. E eu preciso convencê-lo que comprar o meu produto é algo que vai ajudá-lo a melhorar a vida da banca de jornal dele. De repente, no meu caso, se eu sou um vendedor de planos de saúde, eu posso propor para ele uma parceria. Olha, eu quero vender para você, mas eu quero te pagar para ser meu cliente. Ele vai falar, como assim me pagar? Você está num lugar super importante, aqui passa muita gente, a sua banca de jornal já está aqui há muito tempo. Hoje, ela está sim com menos produtos, mas ela já foi muito mais cheia. As pessoas do bairro têm saudade daquela banca de jornal cheia. Então, eu quero te fazer uma proposta. Você vai comprar o plano de saúde, você vai pagar e vai passar a ter o benefício, porém, nós vamos nos tornar sócios na parte do plano de saúde.
Então, você vai divulgar o meu produto, você não se preocupa, você não precisa fazer nada, mas eu vou fixar esse cartaz aqui na banca do jornal e vou colocar esse código. E cada cliente que me procurar com esse código, 30% do valor que ele pagar reverte para você como remuneração do seu trabalho. Então, um contrato, por exemplo, de R$1.000, eu vou te pagar R$300. Já imaginou quantos jornais você tem que vender para ganhar R$300? Ele vai falar, nossa, tem que vender muito jornal, é uma semana de venda de jornal, a margem do jornal é muito pequena. Então, você criou um follow-up positivo com aquela banca de jornal. E aí você conversa com a dona Maria da padaria que fica em frente à banca de jornal, e aí vai criando um passo a passo. O que é importante no follow-up? É você sempre trazer algo realmente bom para o cliente. É como se cada vez que eu fosse visitar você, eu levasse um brinde tão legal que você falasse assim, poxa, eu não estou nem tão afim de receber o Silvio Toni, mas ele traz uns brindes tão legais que eu quero receber pelo brinde. E aí a gente vai construindo um relacionamento. E pode ter certeza que se você me der essa oportunidade, a cada encontro eu vou tentar trazer você para o meu lado. Eu preciso seduzir você, eu preciso conquistar a sua simpatia, eu preciso conquistar a sua motivação se eu entendo o seguinte, poxa, eu tenho uma área limitante, eu preciso, então, trazer o cliente para mim. Legal? Bom, um outro ponto muito importante, o terceiro ponto, é tratar as objeções reais. Olha só o que o vendedor da Xerox do Brasil fez comigo. Quando eu liguei na Xerox do Brasil, eu não tinha dinheiro para nada, a gente estava começando, eu estava colando os pisos de borracha no chão com o meu sócio na época, um mais duro que o outro. Se você virasse os dois de ponta cabeça, não cairia uma moeda. Essa que era a nossa realidade. Eu liguei como um curioso. Você já deve ter tido cliente que ligou assim para você, né? Eu liguei só para saber o preço, mas eu não tenho condições de comprar. Esse fui eu naquele momento. E enquanto eu estava colando as placas de borracha no chão, eis que bate na porta um rapaz, todo elegante, bem apresentado, né? Eu pensei, putz, um fiscal, né? E aí ele falou, por favor, o Silvio, como se eu já fosse um amigo, sabe? Não falou o seu Silvio, ele, por favor, o Silvio está aí? Eu falei, sou eu. E aí eu já fiquei aliviado, porque o meu nome é José Silvio. Se fosse um fiscal, já chamaria logo José Silvio, né? Então, como ele já me chamou dessa maneira mais amigável, o que eu fiz? Eu falei, sou eu. Ele falou, olha, meu nome é tal, eu sou da Xerox do Brasil. E aí eu falei, mas eu falei que eu só queria o preço, eu não queria que você viesse. Ele falou, não se preocupa, é que eu trabalho nessa área, eu estava visitando uma empresa aqui do lado, aí como eu estava passando, eu resolvi dar uma paradinha aqui. Você tem 5 minutos para a gente conversar? Você não quer tomar um café aqui em frente? A gente já conversa? E aí, ele descobriu que eu não tinha dinheiro para pagar, mas descobriu que eu tinha uma necessidade. Qual necessidade? Eu estava começando uma livraria. Como que eu ia atrair cliente? Ele entendeu que o motivo da minha ligação não é porque eu tinha dinheiro para comprar uma máquina. Nem sempre o cliente tem dinheiro para comprar um plano de saúde. Mas pensa comigo, se ele não tem dinheiro para pagar uma mensalidade de um plano de saúde, na hora que ele precisar, como que ele vai pagar um atendimento médico? Então, vender o plano de saúde é uma forma de fazer o cliente economizar. A gente precisa lembrar disso. Lembra sempre dessa dica, tá? E aí, o final da história é que ele me provou, por A mais B, enquanto a gente tomava o café em frente à minha loja, quantas pessoas subiam e desciam a rua. Ele falou, olha só, o fluxo que você tem aqui de pessoas é enorme. Imagine só você investir tantos reais para fazer uma plaqueta para pôr na calçada,
Você sabe que é proibido fazer isso. Se passar um fiscal, sabe o que ele vai fazer? Eu falei, não, ele vai tirar. Ou ele vai mandar você tirar e você tira, depois você põe de novo, entendeu? E aí você põe uma plaqueta na rua e as pessoas vão ver que tem uma copiadora. Você vai vender caneta Bic? Eu falei, vou. A pessoa vai tirar uma cópia, vai ter uma caneta Bic em cima da mesa. Você vai vender régua? Vou. Borracha? Vou. Então, a pessoa vai lá para tirar uma cópia, vai comprar isso, aquilo, pá. Me provou por A mais B que se eu colocasse uma placa custando tantos centavos a cópia, o fluxo pagaria a máquina e aquele próprio grupo de pessoas que entraria na minha loja daria o movimento inicial. O que vocês acham desse chaveco de vendas? Comigo funcionou. Eu comprei a máquina. Coloquei o cavalete, os clientes entraram, eles se pagaram com a máquina e eu tive um bom movimento na loja porque eu encontrei um vendedor interessado em resolver as objeções. Qual que era a minha objeção? Eu não tinha dinheiro. Você já pegou cliente com essa objeção? Eu não tenho dinheiro para comprar o seu produto. Eu não tenho dinheiro para comprar um plano odontológico. Nossa, e se acontecer um problema, como é que você vai fazer? Pois é, vai arrancar? Bom, sempre a quarta dica, tá? Sempre que você entrar em contato com o cliente, leve algo de valor, tá? O que é levar algo de valor? Não é necessariamente um brinde, mas é uma solução, é uma matéria legal sobre uma novidade, sobre algo ocorrido, sobre como o plano de saúde ou o que você vende resolveu uma situação, entendeu? É trazer algo realmente bom para o cliente refletir e ajudar o cliente a tomar a decisão da compra do seu produto. Sabe o que me passou na cabeça nesse instante? Ah, meu Deus, se cada indicação que passou na minha mão eu tivesse atendido dessa forma, eu estaria rico. Provavelmente estaria, sim. Mas, mesmo que hoje você não esteja, se você aplicar essas dicas no seu dia a dia, tenho certeza que vai te trazer, assim, um resultado bem melhor para o seu trabalho. Bom, uma outra questão. Qual é o intervalo entre uma abordagem e outra? Alguns vendedores perguntam para mim assim, Silvio, eu devo ligar todo dia? Eu devo mandar mensagem todo dia? Toda hora? Você tem essa dúvida? Eu vou dizer para você o seguinte, que imagine que você está conquistando a mulher da sua vida ou o homem da sua vida. Qual é o intervalo que você vai usar? O menor possível. O menor possível, mas não a ponto de afastar o cliente, ok? O menor intervalo possível. Por quê? Porque você está interessado, mas não a ponto de sufocar o cliente. Então, a gente não pode deixar o cliente solto. Ah, daqui um mês eu ligo para esse cliente. Se você ligar daqui um mês, aconteceu tanta coisa na vida dele que muito provavelmente ele vai ter esquecido de você. Então, nós não podemos deixar o cliente solto e nem sufocar o cliente. Você vai usar a sua sensibilidade. O que eu acho mais legal, e até, Kepler, se você tiver ainda, fala para as equipes de vendas, fala para as corretoras que trabalham com a Safe Life, como é o caso da Casa do Corretor e tantas outras. Fala para o pessoal, gente, vamos entender qual é a necessidade do cliente, vamos ver onde ele mora, qual é o hospital que está lá pertinho, como que nós podemos atender bem esse cliente, né? Da melhor maneira possível. É dessa forma que nós precisamos tratar cada vida. Não adianta você, como administrador da Safe Life, pensar assim, eu preciso de 10 mil vidas. 10 mil vidas é construída vida a vida. Cada cliente é importante, Kepler. Por isso, cada vendedor
é um tesouro para a Safe Life. Cada corretora é um tesouro para a Safe Life. E por isso, cada cliente tem que ser tratado como único, porque cada cliente é alguém que poderá estar fazendo uma propaganda positiva ou negativa, se foi mal atendido, da Safe Life. Pensa nisso, viu, meu amigo? E, às vezes, o cliente realmente não está interessado. Nós precisamos entender o seguinte, que às vezes, eu não faço uma venda porque não é uma falha minha. Às vezes, o cliente realmente não tem como comprar. E aí eu vou dar um exemplo. Vamos supor que o seu Antônio, que tem aquela banca de jornal naquela esquina, é casado com a dona Paula, que trabalha numa empresa e tem o plano de assistência médica, tem o plano odontológico e ele é dependente dela. E ele ganhou um plano vitalício. Então, ele não vai nunca poder comprar o plano de saúde por um motivo muito simples. Ele já tem isso. Ele já tem, você abordou ele, mas ele já tem. Mas pode ter certeza que mesmo ele não comprando, você ainda pode fazer dele um grande apoio. Lembra da ideia de você fazer uma parceria? Como que você vai conquistar uma parceria com o dono da banca de jornal? Sendo um cara chato, antipático, desinteressado? Claro que não, né? Se você for uma pessoa que se dedica ao cliente, que dá atenção, que vai atrás, que demonstra interesse por ele, com essa simpatia, com essa garra, você traz ele para você e provavelmente ele vai te fornecer indicações e vai falar assim, olha, Kepler, tem aqui a Irani que está trabalhando comigo, ela não vendeu para mim porque eu sou dependente da minha esposa, mas que vendedora legal. E ela trabalha com um produto de uma empresa chamada Safe Life. Olha, queria que você recebesse a Irani, que ela vai te atender, você vai ficar encantado. Então, você pode ter aqui, nesse exemplo que eu estou dando, entre o Kepler e a Irani, que estão aí participando do treinamento, né? A conquista de um parceiro comercial. Bom, não sei se você gostou das dicas de hoje, mas sabe o que eu realmente gostaria? Eu gostaria que você acreditasse no que eu vou te dizer agora. Se você olhar para a sua base de negociações, para as vendas que você não realizou, e pensar assim, poxa, e se esse cliente, a dona Maria, a dona Paula, esse seu Antônio, fosse o único cliente que eu tivesse para atender, como que eu atenderia ele? Se eu trabalhasse na Xerox do Brasil e eu tivesse só 15 contatos para fazer por mês, e esse fosse um dos 15, como que eu atenderia esse cliente? Se você... Eu tenho certeza, Surama, que está aí, dizendo que gostou, que adorou o treinamento, obrigado, Surama, pelo incentivo, obrigado mesmo, viu? Me ajuda aí a compartilhar o treinamento para a gente atingir mais pessoas, mas tenho certeza, Surama, que se você olhar para esse cliente que está na sua agenda, com esse novo olhar, você vai arrebentar a boca do balão de tanto vender. Porque, por mais tecnologia que nós tenhamos, por mais modernidade que nós tenhamos, por mais motivação, por mais tudo que tenha, vendas é uma profissão de relacionamento. Vendas é uma profissão onde eu preciso primeiro acreditar no meu produto. Então, agradecendo a presença do Kepler, que é o manda-chuva na Safe Life, é ele que manda aquelas premiações legais para vocês, vendedores. Kepler, tem muitos vendedores assistindo o treinamento, capricha nas premiações, hein? Não sei se vocês sabem, mas a Safe Life quer levar você para Paris. Olha que legal, hein? Ganhar uma viagem para Paris. É maravilhoso. Então, aproveite e já pega o contato dele, pergunta como que é isso, pergunta na sua empresa como que você conquista. Mas eu tenho certeza que se você aplicar essa atenção para cada negociação, você vai vender muito. Por quê? Porque primeiro eu preciso acreditar no produto, eu preciso acreditar em mim mesmo,
E eu preciso acreditar no meu cliente. Eu preciso acreditar no seu Antônio da banca de jornal. Então, acredite em cada cliente seu de uma maneira toda especial. E para você, Moraes, que fez um trabalho maravilhoso e está fazendo, Moraes é lá de Santo André, pega cada negociação e liga de novo e fala assim, olha, eu tenho uma grande novidade para te contar. E aí você vai conquistando cada um e espero que isso tenha ajudado vocês. Para quem me mandou pelo menos um oi, pelo menos um bom dia, né? Porque vir participar de um treinamento e não falar bom dia é até feio, viu? Para quem me mandou um bom dia, eu vou mandar esses tópicos agora na resposta para você poder refletir e já hoje sair rasgando, tá bom? Um beijo no coração. Obrigado pela participação. O Kepler está dizendo, deixa comigo. As melhores premiações só com a Safe Life. E é mesmo. Modéstia à parte, o que a Safe Life coloca de premiação é praticamente um grande aumento no ganho para o vendedor. Nelly, você está vendendo Safe Life lá na My Life? Fala para o pessoal, olha, se vocês não tiverem um produto para eu vender aqui, eu vou procurar na casa do corretor. Mas o objetivo não é você vir para a casa do corretor. O objetivo é que lá na My Life, onde você trabalha, tem esse produto para ser vendido, porque ele é super legal, tá bom? Então, pessoal, obrigado pela participação, obrigado mesmo, um ótimo dia para você, me ajuda a compartilhar, compartilha aí o treinamento no seu Facebook, nas suas redes sociais, tá bom? E fiquem com Deus, e depois mandem os feedbacks do resultado disso. Até amanhã, se Deus quiser, beijão para todos, muito obrigado. Até mais.